Você não vai acreditar no que acontece quando seguimos esses princípios bíblicos. A Bíblia nos chama a uma transformação interior radical, que começa pela renovação da nossa mente. Em Romanos 12, versículo 2, somos orientados a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação mental. Isso significa abandonar pensamentos e comportamentos que não condizem com os princípios do reino de Deus, alinhando nossas atitudes aos ensinamentos de Cristo. A renovação da mente é obra do Espírito Santo, que nos capacita a discernir a vontade de Deus e a viver de acordo com sua palavra. Este processo é contínuo e exige compromisso diário, pois é por meio dessa transformação que refletimos a imagem de Cristo em nossas vidas, sendo luz no mundo e cumprindo o propósito divino para cada um de nós. Os pensamentos moldam nossas ações e a Bíblia nos alerta sobre a importância de manter nossa mente pura. Jesus, em Mateus 5, versículo 28, ensina que, mesmo antes de agir, se tivermos pensamentos impuros, já cometemos pecado. Isso demonstra o poder da mente sobre o comportamento humano. Em Filipenses 4, versículo 8, somos chamados a focar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. A semelhança com Cristo exige que tomemos um controle deliberado sobre nossos pensamentos, afastando-nos da negatividade, da ira e da imoralidade. Só assim podemos refletir o caráter de Cristo, que viveu uma vida pura e sem pecado, dando-nos o exemplo de como devemos pensar e agir em todas as situações. Ser semelhante a Cristo não se limita aos pensamentos, mas se reflete também nas ações que brotam do Espírito Santo. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, a Bíblia descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos devem ser evidentes em nossas atitudes diárias, refletindo o caráter de Cristo. Em tudo o que fazemos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas adversidades, somos chamados a manifestar essas virtudes. Quando agimos com amor e paciência, respondemos às situações com bondade e mansidão, estamos sendo mais parecidos com Cristo, tornando-nos exemplos vivos do seu Evangelho e cumprindo a missão de espalhar seu reino. O amor é a essência do caráter de Cristo, um amor incondicional que ele demonstrou ao dar sua vida por nós. Em João 13, versículo 34, ele nos ensina a amar uns aos outros assim como ele nos amou. Esse amor não é limitado às pessoas que nos são agradáveis, mas se estende aos inimigos e àqueles que nos ofendem, como Cristo fez na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. O verdadeiro amor cristão é sacrificial, busca o bem do outro, perdoa e serve, refletindo a misericórdia de Deus em nossas vidas. Ser mais parecido com Cristo exige viver esse amor radical, que transforma e cura, mesmo em meio às dificuldades. O perdão é uma das virtudes mais profundas que devemos cultivar para nos assemelhar a Cristo, pois ele nos perdoou de uma maneira irrestrita e incondicional. Em Mateus 6, versículo 14, Jesus nos ensina que se perdoarmos aos homens as suas ofensas, o Pai também nos perdoará. O perdão não é uma opção, mas uma ordem divina, pois Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados, sem esperar nada em troca. Quando não perdoamos, criamos barreiras em nossos corações que impedem a ação de Deus em nossas vidas. O perdão não significa apenas esquecer, mas liberar o outro, livrando-se da amargura e permitindo que a graça de Deus transforme as relações e nos leve mais perto da semelhança de Cristo. A humildade é uma característica essencial da vida de Cristo e deve ser uma marca em nossas vidas.
Em Filipenses 2, versículos 5 a 8, somos convidados a ter a mesma atitude de Cristo, que, sendo Deus, não se apegou ao seu status, mas se fez servo e se humilhou até a morte. A verdadeira humildade não é apenas um comportamento, mas uma atitude do coração que busca o bem do outro acima de si mesmo. No mundo atual, que exalta o ego e o orgulho, a humildade é um reflexo claro da semelhança com Cristo, pois ela nos permite servir sem esperar reconhecimento, agir com mansidão e reconhecer que sem Deus nada somos. A humildade nos leva a colocar os outros em primeiro lugar, assim como Cristo fez por nós. A obediência à vontade de Deus é um reflexo direto da semelhança com Cristo. Em Lucas 22, versículo 42, vemos Jesus dizendo: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Esse exemplo de submissão à vontade do Pai é o que devemos imitar em nossa jornada cristã. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não agiu segundo seus próprios desejos, mas entregou-se à missão que lhe foi designada. Em João 14, versículo 15, ele ensina que, se o amamos, obedeceremos aos seus mandamentos. A obediência, muitas vezes, exige sacrifícios pessoais e a renúncia da nossa vontade, mas é através dela que mostramos nossa confiança em Deus, reconhecendo que sua vontade é perfeita e que Ele sabe o que é melhor para nós. A paciência é uma virtude essencial que nos aproxima de Cristo, refletindo sua confiança inabalável em Deus, mesmo em momentos de sofrimento e adversidade. Em Tiago 5, versículos 7 a 8, somos instruídos a sermos pacientes até a vinda do Senhor, esperando com confiança como o lavrador espera os frutos da terra. Cristo demonstrou paciência ao enfrentar injustiças, traições e sofrimento, sem se desesperar, mas confiando no plano de Deus para a sua vida. A paciência não é apenas esperar passivamente, mas permanecer firme na fé, sem perder a esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Ela é uma expressão de confiança plena no tempo de Deus, que é perfeito, e nos ensina a esperar com perseverança, sabendo que, em Cristo, toda a aflição tem um propósito divino. A vigilância constante é um dos aspectos mais importantes da vida cristã, pois nos prepara para o retorno iminente de Cristo. Em Mateus 25, versículo 13, Jesus nos alerta à vigilância constante, pois ninguém sabe o dia nem a hora de sua vinda. Isso nos chama a viver de maneira consciente, tendo em mente que estamos sempre na presença de Deus. A vigilância não é apenas uma espera passiva, mas uma ação ativa, em que buscamos viver de acordo com os princípios divinos, mantendo nossa fé, praticando o bem e proclamando o Evangelho. A incerteza sobre o momento do retorno de Cristo nos desafia a viver com urgência e compromisso, sabendo que cada dia é uma oportunidade para cumprir a missão que nos foi dada e refletir a glória de Deus em nossas vidas. A esperança em Cristo é a âncora que mantém nossa alma firme diante das tempestades da vida. Em Romanos 15, versículo 13, Paulo nos lembra que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz na fé, para que abundemos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança não é uma expectativa vaga, mas uma confiança segura nas promessas de Deus, especialmente na vida eterna que Ele nos oferece por meio de Cristo. Quando enfrentamos dificuldades, essa esperança nos fortalece, pois sabemos que a vitória já foi conquistada na cruz. Mesmo em tempos de tribulação, nossa confiança deve estar firmada em Cristo, pois Ele é a fonte da verdadeira esperança, a qual nos sustenta e nos dá paz, sabendo que no final seremos vencedores ao lado dele. Nos dias atuais, estamos imersos em um mundo de rápidas transformações, onde os valores se confundem e as incertezas tomam conta de muitos corações. Mas, no meio dessa turbulência, há uma verdade eterna que resplandece. A palavra de Deus
imutável e fiel, continua sendo o nosso guia. Vivemos em um tempo onde o egoísmo, a insegurança e o medo parecem dominar, mas somos chamados a ser luz no meio das trevas. A Bíblia nos ensina, com clareza e profundidade, que a semelhança com Cristo é o caminho para superarmos as adversidades e encontrar paz verdadeira. Ao olhar para o exemplo de Jesus, somos convidados a refletir o seu amor incondicional, sua paciência diante das dificuldades, sua humildade ao servir e sua fé inabalável no propósito divino. Em um mundo que busca respostas rápidas e soluções superficiais, a verdadeira transformação vem da renovação interior, da entrega constante à vontade de Deus e do compromisso em viver de acordo com seus ensinamentos. Como cristãos, somos desafiados a viver não pela lógica do mundo, mas pela sabedoria de Deus, que muitas vezes desafia a razão humana, mas que sempre nos conduz à verdade, à justiça e à paz. Nos dias de hoje, em que a pressa e o consumismo roubam a nossa atenção, devemos aprender a focar no essencial, a buscar o que é puro, verdadeiro e eterno. A esperança em Cristo é a que nos mantém firmes, não importa o quanto as tempestades da vida tentem nos abalar. Que em meio às adversidades possamos viver com coragem, fé e confiança no poder transformador de Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona e que Sua presença é a nossa força. Que nossa vida seja um reflexo do amor de Cristo, sendo luz para os que estão em trevas e paz para os que buscam consolo. E ao final, que possamos encontrar no Senhor nossa plena confiança e descanso. Como Jesus nos ensinou, unamo-nos agora em oração, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Agradeço profundamente por você ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos que agreguem valor e inspirem cada vez mais pessoas. Se você gostou do que viu, não esqueça de deixar seu like. Isso nos motiva a seguir em frente e a melhorar ainda mais. Aproveite também para se inscrever no canal. Assim você ficará por dentro de todos os nossos novos vídeos. Com sua inscrição, você nos ajuda a alcançar um público ainda maior e a levar nossa mensagem a mais pessoas. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.